pessoal, hoje nós vamos aprender de uma vez por todas a diferença entre onde e aonde. Primeira observação que a gente precisa ter em mente é que tanto onde quanto aonde são advérbios usados para fazer referência a lugar. É muito comum a gente observar na nossa fala, na escrita, às vezes até em entrevistas. A gente percebe muito o uso do onde em contextos que não se enquadram como referência a lugar. Então, a gente precisa ter atenção a isso na hora da prova. Então, vamos lá. O onde, pessoal, ele indica lugar fixo, ou seja, sem movimento. Então, por exemplo, onde você mora? Quando eu pergunto onde você mora, perceba que morar não indica deslocamento, pelo contrário, indica um local fixo. Você mora em uma casa, você mora em um apartamento, você mora em um local fixo, que quando você vai, sua casa fica lá. Você não leva sua casa com você. E tem o onde ele está muito relacionado a ficar parado, certo? O bizu, pessoal, para ajudar a identificar o uso do onde em algumas frases, é você substituir por em que lugar. Então, ao invés de dizer onde você mora, você pode dizer em que lugar você mora. Perceba que não perde o sentido e nem a semântica fica comprometida com isso, certo? Já o aonde, ele está relacionado a movimento, a destino, a deslocamento, certo? Então, por exemplo, aonde você vai? Perceba que o verbo ir indica deslocamento. Quem vai, vai a algum lugar. Eu estou saindo de um local e indo para o outro. Indica deslocamento. O bizu aqui, para você lembrar, é você tentar substituir por aonde. Então, ao invés de dizer aonde você vai, eu posso dizer para onde você vai. Perceba que não perde o sentido, ok? Qual é o bizu geral, então, para identificar quando usar onde e quando usar o aonde? Nós precisamos fazer duas perguntas. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é se trata de lugar. É um lugar? Se a resposta for não, o bizu aqui vai ser nem. O que quer dizer nem? Nem onde, nem aonde. Não vou aplicar nenhum desses dois casos. Agora, se a pergunta for sim, ou seja, é um lugar, eu preciso fazer uma segunda pergunta. Que pergunta é essa? Eu preciso me perguntar se esse lugar ele é fixo ou se ele é móvel. Por que eu preciso saber disso? Porque se ele for fixo, eu vou usar onde? E se ele for móvel, eu vou usar o aonde. Vamos agora ver os erros comuns no dia a dia. Vamos lá. Essa frase. A situação onde estamos vivendo é preocupante. Primeira pergunta que nós precisamos fazer. Se trata de lugar? Essa é a primeira pergunta. A situação onde estamos vivendo é preocupante. Perceba que essa frase ela não trata de lugar. A situação indica uma circunstância. A circunstância que estamos vivendo é preocupante. Perceba que não existe lugar nessa frase. Então, o bizu aqui é nem. Nem vai ser onde, nem vai ser aonde. O correto seria dizer a situação em que estamos vivendo é preocupante. Segunda frase. Vivemos em uma época onde tudo é digital. Primeira pergunta. Trata sobre lugar. Vivemos em uma época onde tudo é digital. Época, pessoal, está indicando o tempo aqui. Nós vivemos em um tempo em que tudo é digital. Perceba que nesse caso nem se aplica onde, nem se aplica onde. É o nem.
O correto seria dizer: vivemos em uma época em que tudo é digital. Terceira frase: onde você vai depois do trabalho? Primeira pergunta: trata-se de lugar? Sim, trata-se de lugar. Agora eu preciso fazer uma segunda pergunta: é um lugar fixo ou é um lugar móvel? Onde você vai depois do trabalho? Se ele vai para um lugar depois do trabalho, indica que ele vai se deslocar de um local para outro. Então, perceba que é móvel. É um lugar móvel. Quando é um lugar móvel, a gente usa o aonde. Então, a construção correta seria: aonde você vai depois do trabalho? Última frase: aonde está seu celular? Indica lugar? Sim. Segunda pergunta: fixo ou móvel? Está seu celular? Está, pessoal, está em algum lugar, um lugar fixo. Seu celular, ele está caminhando? Seu celular, ele tem perninhas? Não, ele está em um local fixo. Então, o correto seria dizer: onde está seu celular? Certo, pessoal? Então, eu espero que essa dica tenha ajudado vocês a entenderem melhor essa diferença. Agradeço a atenção de vocês e eu espero vocês na próxima dica.